Rotep família, mais um vídeo no canal, vídeo já agradecendo a vocês, todas e todas que têm contribuído para o crescimento do canal, muito obrigado. Aos novos e novas inscritos, muito obrigado também. Obrigado a vocês que têm compartilhado, né, os nossos vídeos aqui, que têm feito as inscrições, que têm ativado o sininho, que têm feito os comentários, que têm feito sugestão de pautas. Eu anoto todas, prometo na medida do possível ir atendendo todas as sugestões de pautas, porque é importante que a gente venha trocar ideias aqui com vocês sobre relações étnico-raciais, história da África, enfim, e tudo que diz respeito, né, com aquele assunto que diz respeito à comunidade preta. A gente tem ouvido falar muito desse conceito de black money. Vocês estão vendo que eu estou devidamente vestido com esse fardamento belíssimo, né, da Costa do Marfim, da seleção da Costa do Marfim. E a gente, não que a camisa da Costa do Marfim tenha a ver necessariamente com black money, né, mas tem também, né, porque trata-se de uma vestimenta, né, de um fardamento de uma seleção africana, né, e obviamente nós somos consumidores, devemos consumir coisas de preto que faça alusão, que lembre, que faça referência a culturas, tradições, seleções, países africanos, né? E também as manifestações africanas, seja na cultura, seja nos costumes, nos hábitos, enfim, no linguajar, de forma geral, tudo, e também na diáspora, né? Por isso que eu estou aqui devidamente vestido com essa camisa da Costa do Marfim, que legou grandes jogadores, Yaya Touré, Kalou, Didier Drogba e muitos outros grandes jogadores. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho hoje sobre esse conceito de black money, que obviamente tem muita importância, né, para nós enquanto comunidade preta, mas a gente precisa fazer uma análise, família, pontual, precisa disso. Porque o que acontece? Primeiro de tudo, o conceito de black money ele surge nos Estados Unidos por conta da segregação racial. E é importante a gente entender o contexto do que é segregação racial. Os Estados Unidos, no século XIX, ele vivenciou no seu território uma experiência de guerra civil, onde as províncias do norte estavam mais desenvolvidas e as províncias do sul, Geórgia, Alabama, Mississippi, estavam menos desenvolvidas porque sua economia eram mais assentadas sobre o braço escravizado das comunidades pretas de lá, enquanto que as províncias do norte estavam em processo de desenvolvimento industrial, né? Nova York, etc. O Abraham Lincoln, ele não era antirracista. É bom a gente deixar isso bem claro aqui, porque tem muita gente que pensa que ele quis libertar os escravizados. Não, o Abraham Lincoln, ele não queria que os Estados Unidos da América voltassem a ser novamente colônia da Inglaterra, que estava em franco desenvolvimento industrial no século XIX. E o século XIX, fundamentalmente, é o século da Guerra de Secessão. O que isso tem a ver com black money? Tudo. Os Estados Unidos da América fizeram uma revolução industrial durante esse período da Guerra Civil, né? Os confederados de um lado, as tropas da União de outro, as tropas da União venceram os confederados. Existe ainda a Ku Klux Klan muito fortemente presente lá nos Estados Unidos da América, resquício, consequência dessa guerra civil, né, que ainda está de pé nos Estados Unidos, como eu falei, e continua agindo tranquilamente, né? É bom pontuar isso. O que isso tem a ver com black money? De novo, a expressão black money ela é uma expressão que nasce de cunho racista, significa dinheiro ilegal, né? E o que acontece? Quando os Estados Unidos se tornou um país unificado do ponto de vista territorial e político, obviamente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos deu algumas condições materiais um pouco mais favoráveis para um determinado setor da comunidade preta, fazendo surgir no seio da comunidade preta, né, uma massa de trabalhadores que tinham um pouco mais de condições econômicas para poder sobreviver do que outras. Uma parte da comunidade preta, pós-guerra de secessão, foi trabalhar nos Correios, foi trabalhar nas ferrovias, né? E um significativo número de pessoas ganharam terras, criando, assim,
um setor da comunidade preta que acabou se desenvolvendo numa classe média negra, né? Dona de restaurante, dona de loja de departamentos, né? Jornais, etc. E da onde surgiu, por exemplo, Martin Luther King Jr., da onde surgiu, por exemplo, W.B. Du Bois, né? Só para deixar nesses dois exemplos aqui. E aí, no início do século XX, esse volume de negros de classe média alta, ele vem crescendo, né? Mas a maior parte da comunidade preta dos Estados Unidos, ela estava fortemente presente na classe trabalhadora e em reivindicância, porque o racismo coloca, como sempre, como diz a medida do nascimento, coloca o preto no lugar de subalternidade racial em relação ao branco. E os Estados Unidos são um país de maioria branca, diferente do Brasil, que é um país de maioria preta, certo? E aí, tem-se a ideia de que, algumas pessoas defendem a ideia de que Marcus Garvey, que estava nos Estados Unidos durante o início do século XX, ele teria startado, né, teria dado início à ideia desse processo de Black Money. Marcus Garvey, vocês sabem, ele fundou a Organização Universal para o Desenvolvimento do Negro, fundou o The Negro World, o jornal, né, e deu um conceito de orgulho preto, fundou a bandeira do panafricanismo. Marcus Garvey, que era tipógrafo, Marcus Garvey, que trabalhava com jornais, né, também, era gráfico. Ele nasceu na Jamaica e na adolescência, antes até da adolescência, na infância, ele já teve um contato fundamental com o racismo quando uma amiguinha branca sua foi impedida de brincar com ele por conta da cor dela e da cor dele, pelo pai dela. E o Garvey, depois, ele conheceu outras realidades na região do Caribe. Não por acaso o Caribe é o lugar que mais nos legou pensadores do campo do panafricanismo, embora Garvey não seja necessariamente um teórico do campo do panafricanismo, mas ele é um dos maiores panafricanos que nós temos conhecimento, né? Por conta disso que eu falei, e porque ele conheceu a realidade histórica material de grande parte da população preta vivendo no Caribe ainda em condições análogas à escravidão, mesmo no início do século XX. Então ele entendeu que a comunidade preta devia se unir, e aí ele propôs essa ideia da Unia, certo? E também uma ideia de voltar fisicamente e também culturalmente para o continente africano. Propostas do panafricanismo. Para quê? Para fazer o continente africano se desenvolver, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque muita gente coloca isso como uma ideia que deve ser desenvolvida. E sim, essa ideia de Black Money, nós comprarmos de nós mesmos, nós consumimos produtos de empreendedores negros, é perfeitamente possível e nós devemos fazer isso. O que nós não podemos jamais cair na armadilha é do conceito de empreendedorismo colocado pelo capitalismo, porque o conceito de empreendedorismo colocado pelo capitalismo, que é nosso inimigo do preto, não importa a sua classe, o capitalismo é inimigo do preto, não importa a sua classe, porque o racismo vem primeiro. O racismo nasceu milênios antes do capitalismo. O racismo é o que dá base de sustentação ao capitalismo. Então, nunca podemos perder isso de vista. Certo? Então, o que a ideia de empreendedorismo do capitalismo faz é nos dar, como eu posso dizer, nos ludibriar com essa ideia de que nós devemos empreender e etc. E termos nosso próprio negócio. Mas o que essa ideia esconde? O neoliberalismo, que é a face mais horrenda, perversa, criminosa do capitalismo, que faz com que exatamente grande parte da comunidade preta fique alijada dos seus direitos sociais mais básicos e continue grande parte da comunidade preta pagando impostos para quem de fato controla o poder, controla de fato os meios de produção de riqueza. Mas para você produzir riqueza, você precisa trabalhar. Então, grande parte da comunidade preta continua trabalhando, continua produzindo riqueza para quem controla o capitalismo. E quem controla o capitalismo são os brancos.
podemos esquecer isso nunca de vista. Certo, família? Então, é fundamental que a gente, se somos do campo do panafricanismo, se somos adeptos, se estamos abertos a receber as ideias de Marcus Garvey, né? Também temos que ficar abertos a receber as ideias de outros pensadores do campo do panafricanismo, certo? Como Stokely Carmichael, que também nasceu no Caribe, assim como Marcus Garvey, e diz que nós temos que controlar os meios de produção, mas que nós temos que ser anticapitalistas. Até porque, por antropologia, os africanos não são capitalistas. O capitalismo é um fenômeno surgido na cabeça, no pensamento cultural, antropológico das populações leucodérmicas do berço setentrional, conforme explica Sheikh Anta Diop. Certo? Já falamos aqui do berço setentrional várias vezes aqui em alguns vídeos que vocês podem acessar aqui, explicando as origens culturais, antropológicas das comunidades leucodérmicas e como que isso se manifesta no capitalismo, no nazismo e etc. A gente já falou disso aqui. Mas o que é preciso a gente nunca perder de vista, família, é que nós temos que ter, fundamentalmente, um Estado regulando a economia. Por quê? Porque na nossa história, a história do povo preto, desde a antiguidade africana, Kush, Kemet, né? O reino de Axum e, na Idade Média africana, os reinos de Gana, Mali e Songhai eram fundamentalmente estruturados de uma maneira estatal. O eixo central dessas sociedades, poderosas economicamente, poderosas belicamente, poderosas politicamente, era o Estado. E o Estado não pode estar ausente das suas atribuições, porque um Estado ausente das suas atribuições é uma ideia europeia e eurocêntrica, não africana. E isso vem sendo propagado pela mídia burguesa, que ela é como eu posso dizer, a mídia burguesa, ela se comporta como porta-voz do capitalismo. É óbvio, lógico. Por quê? Porque a mídia burguesa é controlada por brancos. Quem controla o capitalismo são brancos. Ah, mas tem bancos de negros nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos, onde mais você vê preto possuindo bancos, né? Significa que a gente é incapaz de possuir bancos? Não, nós somos perfeitamente capazes de possuir bancos. Só que possuir bancos não pode significar a opressão de pretos sobre pretos. Isso não pode significar. Até porque, de novo, se nós somos adeptos das ideias de Marcus Mosiah Garvey, e o Marcus Mosiah Garvey ele é um dos maiores personagens do campo do panafricanismo, o panafricanismo pressupõe o controle estatal dos meios de produção pelos pretos. Porque o panafricanismo nada mais é que um pensamento estruturado nas experiências africanas do continente e da diáspora. E as experiências africanas do continente e da diáspora, aliás, desculpa, do continente, não na diáspora, mas do continente, fundamentalmente desde a antiguidade, mostra, conforme explica Sheikh Anta Diop na obra dele, né, Nações Negras e Cultura, demonstra isso, que os africanos eram grandes, tinham reinos e impérios centralizados, onde o Estado garantia o bem-estar social do seu povo, né? Então, família, é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa falácia de empreendedorismo propagado pela mídia burguesa, porque a mídia burguesa é inimiga do povo preto. A mídia burguesa, e quando a gente fala de mídia burguesa aqui, a gente está falando da mídia burguesa dos brancos, porque a maior parte dos burgueses no mundo são brancos e são racistas, fundamentalmente. E o racismo, ele pressupõe eliminar a comunidade preta da face da terra, não importa a sua classe. Não importa a sua classe, não importa o seu gênero, não importa a sua orientação sexual, não importa nem se é de direita ou de esquerda. Não importa. Se você é preto, o racismo elimina você. É simples assim, família. Então, que nós podemos e devemos consumir de pretos, de empreendedores, ou microempreendedores pretos? Sim, claro que sim, lógico. Eu, por exemplo, tenho um curso de História da África, né?
a partir da perspectiva do panafricanismo, né? Tô vendendo meu peixe aqui para vocês, né? Agora, entender isso como o processo da solução para os nossos problemas, como eu vejo algumas pessoas falando, isso é, do ponto de vista estrutural, político e econômico, histórico e antropológico das sociedades africanas, isso é absolutamente incoerente. Olha, não só incoerente, isso é falso. Isso é um equívoco gigantesco, né? Que faz parte do processo de armadilhas, várias dessas armadilhas que o pensamento eurocêntrico coloca pra gente. É simples assim. Então, família, se a gente quer utilizar o black money, antes de mais nada, precisamos entender que no momento, agora, hoje, na realidade atual do planeta Terra, mês de fevereiro de 2021, enquanto existir capitalismo controlado por pessoas brancas, não existirá black money. Ok? Desculpa ser realista, mas eu não posso deixar de ser realista porque eu sou professor de história. A gente trabalha com a realidade. E a realidade atual é que nós, africanos e africanos, não estamos no controle do sistema capitalista. E eles não vão permitir que a gente o controle. Porque o sistema capitalista ele foi criado por brancos, para beneficiar brancos. Nunca se esqueçam disso. Tá? Isso é muito importante que a gente não perca de vista, família. Então, repetindo, o black money ele é uma ideia muito importante que foi ressignificada, né? Posteriormente, porque o black money era considerado, era tido como dinheiro ilegal, daí a palavra black, cunhada pelos racistas, daí a associação da palavra black negativamente a algo ruim, como os racistas fazem. Black, preto, negro, eles sempre fazem isso. Mas nós, historicamente, antropologicamente, conforme explica Cheikh Anta Diop na sua obra Nações Negras e Cultura, nós já nos identificávamos positivamente como negro, também como atesta o grande Abdias do Nascimento na sua obra espetacular chamada O Quilombismo. As informações estão lá, as referências estão lá, né? Então é preciso entender, família, que mais importante que o black money é que nós resgatemos e nos organizemos para que possamos ter a possibilidade de estabelecer um Estado federal africano no continente que vai nos beneficiar a todos os pretos e pretas na diáspora, conforme explica Cheikh Anta Diop na sua obra Estado Federal Africano, né? Tem lá, Diop ele traça uma ideia bem equilibrada, porque Diop era antropólogo, ele era político também, né? Ele era cientista. Então precisamos ler as obras dos autores e das autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade para não cair nas armadilhas eurocêntricas. Ok, família? Hotep, África no Centro.